de luz, nasce do amor e nos conduz a paz nos envia. Caso o espírito tem consciência de causa e escolhe o tipo de prova pelo qual quer passar. Então, hoje a gente vai para a pergunta 338, né? E a pergunta é a seguinte: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para ocupar um corpo que vai nascer, o que decidiria entre eles, né, o corpo que iria receber esse espírito? E a pergunta dos espíritos é a seguinte: muitos podem pedi-lo, mas é Deus quem julga. Em casos assim, qual é o mais capaz de preencher a missão a que a criança se destina? Mas, como eu já disse, o espírito é designado antes do instante em que deve unir-se ao corpo. Então, essa é a resposta dos espíritos, e eu vou começar com o Djalma, uma explicação bem popular para a gente. Djalma, o que é que você entende dessa pergunta e dessa resposta? Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para um mesmo corpo, nascer naquele instante, não é? Qual que deve nascer? Deus decidiria. Mas lá no final ele faz uma colocação interessante. O espírito é designado antes do instante em que deve se unir ao corpo. Isso segue uma preparação. Tem N fatores em jogo. Que tipo de corpo aquele espírito deverá merecer? Que tipo de espermatozoide, o mais forte, o menos forte, o mais fraco, deverá entrar em cena? Tudo isso é levado em conta, dependendo da problemática que aquela criatura deverá encontrar em cena no mundo em que ele vai voltar. Porque, como você disse anteriormente, tudo é uma consequência da nossa atitude de agora. Hoje colhemos do que semeamos no passado. Amanhã colheremos do que estamos semeando hoje. Deus não nos castiga. Nós somos quem nos castigamos, provocando ou desarmonizando as leis do Eterno. As leis do universo são leis de harmonia e de sabedoria. Eu, que sou dotado de livre-arbítrio, de liberdade, de escolha, de ação, ajo de encontro a essa harmonia, eu me desarmonizo e as leis da vida que são de harmonia vão me reharmonizar às leis da vida. Não é? Então, Deus não me castiga. Eu sou quem faço as minhas escolhas. Não é assim? Então, para nascer, também, o espírito segue toda uma elaboração, com bastante antecedência. Na literatura espírita a gente vai ver isso. Não é? Mas tudo converge para a alegria e para a felicidade do reencarnante. É uma prova, é uma volta ao cenário físico do mundo, onde ele vai desempenhar o seu papel. Uma volta ao palco da vida, onde ele tem um papel a desempenhar. Né? Então, tudo converge para a felicidade. O palco está pronto. Não nos falta nada. O Criador, ao criar a vida, dotou-a de tudo quanto cada um de nós necessitamos para viver. Depende, então, da nossa boa vontade, da nossa coragem, da nossa garra e a nossa compreensão daquilo que somos, de que é formada a nossa essência e a disponibilidade que cada um de nós temos e que podemos construir diante da vida, diante de nossa consciência, diante da humanidade em geral. Mirim, o que você teria a acrescentar aí às palavras de Jó? Só reforçar o que o amigo já colocou, porque a alocação do espírito para aquele corpo se dá no ato da concepção, ou seja, na corrida do espermatozoide já existe ali o magnetismo que direciona aquele espermatozoide para aquele óvulo que o aguarda também magnetizado. E pode ser, como o Djalma colocou, um forte, um médio ou um fraco, porque quem vai determinar o corpo que vai me servir é meu espírito. Então, nesse momento, o espermatozoide é escolhido e o óvulo para que se dê essa concepção e aquele espírito vai ocupar aquele corpo especificamente preparado para ele.
E Deus, justamente, é quem faz todo esse processo e a equipe espiritual encarregada desse processo de reencarnação vai dirigir esse trabalho com maestria, porque são especialistas nisso. É interessante, né? Porque a gente encarnado, a gente não tem consciência do que nós viemos fazer aqui na Terra, do nosso trabalho, do nosso resgate. Então, quando a gente desencarna, depois de um momento de perturbação seguido, segue-se um momento de perturbação, a gente desperta para a condição de espírito. Aí a gente começa a ver as coisas que deixamos de fazer, que deixamos de cumprir. Dependendo da gravidade, né, surge o arrependimento, vem o remorso e vem a necessidade de reparar o erro. Daí, a pessoa, o espírito, né, pede a Deus uma oportunidade. É justamente quando entra o departamento de reencarnação. Aí vai juntar todas as peças do quebra-cabeça, todas as necessidades, não só daqueles espíritos, mas outros que têm interesse em comum, né, para que se preparem uma encarnação para ele. Então, dada essa explicação, a gente já começa a perceber, né, que dificilmente tem 3, 4 corpos para habitar uma criança que vai nascer. É como o Djalma falou, o espírito, desde a hora, antes do momento da concepção, o espírito já sabe que vai participar daquela família, já sabe que vai ser filho daquela, vai nascer naquele seio, naquele meio, né? Ele já é pré-determinado para aquilo. Então, não existe essa condição de vários espíritos e um corpo. Vai nascer um corpo, quer dizer, bem pertinho do corpo nascer, não sabe nem qual espírito que vai habitar. Então, Deus seria imprevidente, e também o departamento da reencarnação também seria imprevidente, se chegasse a essa situação. De forma que isso, dificilmente não, eu acho que é impossível que aconteça. Porque tudo é sábio nas leis de Deus, e tudo é correto, tudo é ajustado antecipadamente. Então, vamos... E tudo segue um processo, não é uma coisa assim... Não é aleatório. Naquele filme Nosso Lar, se Djalma assistiu, lembra que existe um momento em que André Luiz fica na frente do departamento de reencarnação e tem uma família se despedindo do espírito que vai reencarnar. Você lembra dessa passagem? É. Não é, Djalma? Você lembra disso? Isso é, mais para frente a gente vai ver esse detalhe aí. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili,